Bom, boa noite. Me coube a responsabilidade. Essa palavra é bem oportuna. Assim. O Zambelli me convidou e, na realidade, colocou um desafio. Né? Eu nunca vim ao púlpito para pregar, né? Então é a primeira vez. É uma honra falar da palavra do Senhor e, com certeza, uma grande responsabilidade. Mas, ao tema. As finanças na pandemia. As finanças estão presentes e permeia todas as áreas das nossas vidas. Ela permeia o trabalho, o convívio familiar, o espiritual, a nossa autoestima. A finança termina impactando em todas essas áreas. E nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a gente vê que foram impactados, né? De uma forma maior ou menor, todos nós somos impactados. Alguns tiveram redução de salário, outros que dependiam de comissão e não estão mais vendendo, tiveram suas comissões reduzidas, clientes não apareceram mais nos seus negócios. Nos empregos, algumas pessoas foram dispensadas, tiveram redução de salário e de carga de trabalho. Em casa, quem passou a trabalhar em casa teve alguns custos elevados, né, com as crianças em casa, conta de energia, conta de água, e aí veio a necessidade da gente se ajustar. Alguns tiveram que dispensar suas faxineiras, piscineiro, aqui em Paulo Afonso, que é muito quente, né, é comum a gente ter piscina em casa. Bom, mas e o que diz a palavra do Senhor a respeito de finanças? Lá em 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e repreensão e o aprendizado de nossas vidas. E não seria diferente com a área das finanças. É de se esperar que na Bíblia também tivesse algo nos ensinando sobre finanças. E tem muito, muito. A gente não vai conseguir esgotar hoje à noite o tema finanças. Hoje à noite, eu escolhi a passagem de José para a gente observar um pouco de como aquele homem, guiado por Deus, enfrentou as dificuldades financeiras lá no Egito. E que, um pouco antes de entrar diretamente na história de José, recapitulemos quem foi José. José, filho de Jacó, que era filho de Isaías, ou filho de Isaac, filho de Abraão. Jacó era bisneto, né, de Abraão. Era o 11º filho do seu pai, o filho predileto. E, como sendo predileto, seus irmãos começaram a sentir inveja dele, porque viu a predileção que o pai tinha por ele. Ele era realmente diferenciado, Deus o usava desde cedo, e ainda jovem, por conta da inveja, os irmãos o jogaram primeiro no poço e depois o venderam como escravo para mercadores. E estes venderam José como escravo para um egípcio. E aí ele foi parar no Egito, na casa de Potifar. Chegando lá, não bastante ser escravo, ele ainda foi preso injustamente por uma acusação feita pela esposa de Potifar e foi parar no cárcere. Então, esse é um breve introdução da história de José. Mas antes ainda de vermos como José enfrentou as questões financeiras no Egito, eu acho importante a gente revisar alguns preceitos bíblicos que a palavra do Senhor nos traz. O primeiro dele é: tudo pertence ao Senhor.
Lá em Deuteronômio diz assim: eis que os céus e a terra, e os céus, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo que nela há. Tudo pertence ao Senhor. O outro ponto que a gente não pode deixar de lado é: somos administradores do Senhor, ou mordomos, como vemos em algumas traduções. Isso fica bem claro lá na parábola dos talentos. Deus quer que nós sejamos fiéis administradores, fiéis servos. Ele chama aqueles que administram bem os bens que o Senhor coloca nas mãos deles de servo bom e fiel. E aquele que administra mal, ele chama de servo negligente ou preguiçoso, dependendo da tradução. Então é importante que nós sejamos bons administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Outro ensinamento que a gente não pode perder de vista é que nós não devemos ser avarentos. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O outro mandamento é: não sejamos orgulhosos. Portanto, não pensem: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confiar a sua aliança sob juramento. Prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, em cima desses 3 preceitos, a gente vai, em cima dos 4 preceitos, desses 4 preceitos básicos, a gente vai passar pela história de José e como ele administrou aquele tempo no Egito, onde tivemos tempos de grande abundância e depois tempos de grande escassez. Vale também aqui ressaltar um detalhe. Naquela época, se a gente colocar cronologicamente, José não tinha a Bíblia para ler. Então, José, ele aprendeu de Abraão, que ensinou a Isaac, que ensinou a Jacó, e ele aprendeu do pai dele. Então, o caráter de José, ele foi formado em cima dessa história de vida dele. O Deus que chamou Abraão, ensinou a Abraão e orientou a Abraão, que ensinou a Isaac, que ensinou a Jacó, que ensinou a José. Então, aquela formação de caráter de José era ainda de uma tradição oral. Então, a gente não vai ter passagens anteriores a José, na Bíblia, dizendo: proceda desta ou daquela forma. Mas depois o Senhor inspirou a homens e colocou de forma bem explícitas, como a gente leu algumas agora, instruções de como a gente lidar com as finanças. Então, voltando à história de José. Primeiro ponto: as características que José esboçava, as características que José trazia consigo. A primeira delas, que eu gostaria de evidenciar aqui, é a consciência de que Deus está no controle. Deus, ele controla todas as coisas. Deus é aquele que pega o mal feito e transforma em bênção. Deus pegou o mal feito dos irmãos de José e o colocou no Egito e transformou aquilo numa bênção. Então, essa consciência de José, ela fica bem explícita lá em Gênesis 45:7. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, ele tinha consciência de que, embora ele estivesse preso no cárcere, de tudo que ele passou, de ter sido jogado no poço, de ter sido vendido como escravo, de ter sido injustamente acusado e preso, ainda assim Deus estava no controle. É importante que a gente saiba que, embora a gente passe por dificuldades nas nossas vidas, o Senhor está no controle, e Ele é aquele que pode transformar a maldição em bênção. José, ele foi zeloso. A outra característica, ele era zeloso com a palavra de Deus. Ele era cuidadoso
em observar as ordenanças de Deus, que ele aprendeu dos seus pais. Mais explicitamente, a gente vê isso lá em Provérbios. Acho que eu não coloquei Provérbios. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler aqui. Quem quiser acompanhar na Bíblia, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então, José aprendeu isso dos pais dele e ainda não até de que ele devia observar os preceitos que vinham de Deus. E quando a esposa de Potifar, olhando para José, que era um meninão novo, né? Bonitão, é o que diz na palavra do Senhor, ele era novo e aparente. E a esposa de Potifar se interessou por ele, ele recusou. Não aceitou os lisonjeios que a esposa de Potifar dava a ele e disse: pecaria eu contra meu Deus? De forma alguma. Eu fui colocado aqui como administrador sobre tudo que há nessa casa. O teu marido confiou tudo em mim. Vou eu agora fazer um mal desse contra ele e pecar contra o meu Deus? Não. E aí ela foi, rasgou sua roupa, gritou e disse e acusou José de ter avançado em cima dela. E aí ele foi preso. Foi preso e injustamente, foi para o cárcere. Mas ainda assim ele obedeceu ao Senhor. Então a obediência ao Senhor é outro princípio importantíssimo. Se a gente quer ser bem-sucedido, também nas áreas das finanças, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Outra característica importantíssima para aquele que quer ser bem-sucedido: executar as tarefas com excelência. Lá em Colossenses, quem quiser acompanhar, Colossenses 3, 23. O Senhor é bem explícito nessa instrução. Faça suas tarefas da melhor forma possível, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando nós estamos trabalhando, nós estamos realizando tarefas em uma primeira visão para o nosso patrão, para o dono da nossa empresa, para o nosso supervisor, para o nosso gerente, para o nosso chefe, numa primeira visão. Mas, olhando mais atentamente, nós estamos fazendo aquilo para o Senhor. Parece um pouco distante quando a gente começa a escutar da palavra do Senhor. Como assim? Estou trabalhando para os homens, mas é o Senhor que está me olhando? Sim. Porque na Bíblia fala que nós somos resgatados por Deus para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas. E ela deve ser manifesta em todas as áreas, inclusive no trabalho bem feito. O trabalho tem que ser executado com primazia, com excelência. E agindo dessa forma, mais uma característica que José, lembremos, né? Aprendeu de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não tinha a palavra. Hoje nós temos a palavra que facilita muito, né? Tá literal para a gente. Para a gente não fica dúvida, não. Então, José, ele foi primeiramente posto na condição de mordomo de Potifar, aquele que eu falei há pouco, que a esposa foi atrás de José. Ele fazia tudo com tanta perfeição que Potifar olhou para ele, Potifar olhava para ele e dizia: Deus está com esse homem, tudo que ele põe a mão prospera. Ah, não vou ser mais eu que vou administrar. Chamou José e disse: vejo que Deus está contigo. Tudo que está nesta casa está sobre tuas ordens agora. Você vai administrar tudo. Potifar deu toda a autoridade sobre os bens dele para José, porque viu que aquilo que José fazia era abençoado pelo Senhor. Um outro
Uma outra passagem que nós vemos isso é José agora preso. O que a gente poderia esperar? O cara está preso, ele ia ficar lá esquecido. Mas ainda assim, José fazia tudo com tanta excelência que de preso, o carcereiro colocou ele como substituto e deu as chaves do cárcere a José. Olha só, o cara que era preso agora era o guardião dos outros presos. De tamanha era a excelência e o cuidado com que José se portava. Isso era manifesto, isso era Deus se manifestando na vida de José. Assim deve ser nas nossas vidas também. E aí José, no cárcere, tornou-se o segundo, né? Saiu de prisioneiro para o vice-carcereiro, quase isso. Outra característica, José, ele planejava, ele sabia a condição que estava, ele sabia que tinha sido vendido como escravo, ele estava preso agora, mas José, ele planejava o futuro dele. Lembrando do que tem lá em Provérbios, trazendo para nós de forma explícita. Lá em Provérbios 1 e Provérbios 16:1. Quem quiser abrir. E depois Provérbios 16:9. Diz assim, Provérbios 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso caminhava junto com José. O caráter dele era alinhado com o que diz a palavra do Senhor. E José fazia planos. Tem mais de um plano que José, que a gente observa na história de José que ele fez. Separei alguns. O primeiro plano, na ordem de que aparece na história, é quando José vê a oportunidade de ter um favor de Faraó. Vêm os dois servos do Faraó, o copeiro e o padeiro, são presos porque desagradaram o Faraó, e na prisão tiveram sonhos. E quando eles sonharam, acordaram angustiados, e na sua angústia disseram: tivemos sonhos horríveis. E José, ele já tinha o dom do Senhor, e ele disse: conte-me os sonhos, talvez o Senhor lhe revele o que vai acontecer. E os dois contaram os seus sonhos para José, e José interpretou os sonhos. Um deles iria ser condenado à morte e o outro iria sobreviver. A interpretação dos sonhos de José já trazia isso. E aquele que ia sobreviver, José pediu: lembra-te de mim quando saíres daqui, fala de mim ao faraó. Lembra que eu estou aqui. Então José planejava. E imagino que quando José planejou, ele imaginava: daqui 3 dias você vai ser livre e vai ser restituído ao seu cargo. Eu acho que na cabeça de José, no plano dele, ele falou assim: daqui 3 dias ele volta, no 4º dia eu devo estar saindo daqui. Não foi bem assim, não. Porque nós fazemos os sonhos, mas a realização depende do Senhor. Mas nós planejamos, e José planejava. O outro ponto que a gente vê... Bom, só para não ficarem na curiosidade, José saiu de lá 2 anos depois. Então, 2 anos depois, o faraó teve um sonho. E aí o faraó chamou todos os sábios e sacerdotes da época da terra do Egito, e nenhum deles conseguiu decifrar o sonho que faraó teve. Então, aquele copeiro que tinha se salvado, lembrou: faraó, quando estava preso, quando estava no cárcere, havia lá um jovem que ele interpretava os sonhos. E faraó pediu: tragam esse jovem até mim. Foram até José, disseram: se banham, faz a barba. Os hebreus, né, se a gente lembra, eles não usavam barba, mas os egípcios não. Então, faz a barba, se organiza, vem se apresentar ao faraó. E José foi se apresentar ao faraó, e o faraó disse: tive um sonho
podes revelar o que significa? E José, se assim Deus quiser, te revelarei. E José revelou os sonhos ao faraó e não parou por revelar o sonho. E aí já veio o planejamento do que o faraó deveria fazer. Então José, mais uma vez, penso eu que aqui inspirado por Deus, diretamente, já disse ao faraó o que ele deveria fazer. E está lá em Gênesis 41, 34. O faraó deve fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ele continuou dizendo que como ele deveria fazer. Ele deveria guardar a quinta parte, instituir administradores regionais, celeiros em cada uma das cidades. Então ele planejava tudo aquilo ali. Então José era um homem que planejava. Nós também devemos ser assim. Como diz também o Senhor lá nos evangelhos. Se o homem resolve edificar uma casa e não faz o orçamento, ele é um tolo, porque vai iniciar a construção, não vai terminar, e as pessoas verão aquela construção inacabada e vão zombar dele. Outro ponto que a gente vê, a estratégia de José. Ele planejava com estratégia. Os egípcios, José já tinha conhecimento dos egípcios, os irmãos deles vieram até ele, e essa é a parte final da história, mas José já tinha a autorização do faraó para trazer seu povo ao Egito. E aí José, mais uma vez, planejou e foi estrategista. José sabia que os egípcios eles abominavam os criadores, aqueles pastores. E fazendo uma pesquisa nos comentaristas bíblicos, a versão mais aceita é de que é por questão religiosa. Eles tinham o carneiro como um animal sagrado. E abominavam aqueles que cuidavam do carneiro ou que comessem carneiro. E José, sabendo disso, enfatizou a característica dos pais dele e dos irmãos. Quando chegares na frente do faraó, diga a ele que vocês são pastores de ovelhas, assim como eram os vossos pais. Porque dessa forma, o faraó vai pegar e vai colocar vocês numa terra mais distante, uma terra exclusiva para pastores, e assim vocês não serão importunados. Então, José, ele era estrategista. Ele usava do conhecimento que ele tinha do meio onde ele vivia. Então, ele observava o meio que ele vivia e planejava suas ações de acordo com os recursos que ele tinha disponível. Então, ele traçava suas estratégias. Ele era um cara que pensava antes de realizar. Importantíssimo isso. José, outra característica de José. Outra característica que devemos aprender com José. José, ele poupou com regularidade. Vejamos o que diz lá em Provérbios 21, 20. Diz assim: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. E o que José fez? Ele foi sábio e no tempo da abundância ele sabia que tinha que guardar. E aí ele instituiu de guardar 20%. E ele não guardou 20%, imagino que foi muito abundante. O sonho do faraó trazia vacas muito gordas, ou espigas muito grandes. E nasciam 7 espigas num pé só, então era muita fartura.
20% já é uma quantia considerável dentro da regularidade para se poupar. Em cima da fartura, se a gente imaginar que a gente tinha safras, digamos, 50%, 100%, o dobro do que seria o normal, José guardou 20%. Imagino eu que ele teve que construir mais celeiros, muitos celeiros, para armazenar. A cada ano que era uma safra especial, safra recorde, ele tinha que armazenar 20%. E ele não armazenou só no primeiro ano, ele armazenou durante 7 anos. 7 anos ele armazenou. Então, ele fazia a poupança e poupava com regularidade. Esse é outro aprendizado que a gente tem aqui da história de José. Outra característica de José. José não se acomodou. É muito comum que a gente, em tempos de fartura, nós nos acomodemos. Tem até uma lei, acredito que é um economista, que chama a lei de Parkinson. Não Parkinson, aquele que treme. Mas a lei de Parkinson, na área das finanças, diz que a gente gasta aquilo que a gente ganha. Então, se a gente ganha 1.000, a gente gasta 1.000. Se a gente ganha 1.000, a gente gasta 1.000. Se a gente ganha 2, a gente gasta 2. Se ganha 10, gasta os 10. Se ganha 20, vai gastar os 20. Então, é uma tendência natural que a gente gaste tudo que a gente ganhe. E também é uma tendência a gente se acomodar. Nós temos como uma coisa que vai ser perpétua. O que, na economia, a gente sabe que não é assim. A economia é cíclica. Graças a Deus, a gente não tem fome, como a gente vê aqui no relato da história de José hoje, mas a gente sabe que a economia é cíclica. A economia vai ter tempos em que vai se gerar muita riqueza e outros de escassez, como a década, não a década passada, a década dos anos de 2000 a 2010. Foi um ciclo econômico onde o mundo enriqueceu bastante, foi um ciclo do petróleo. Muito dinheiro se tinha no mundo. Então foi um período de grande crescimento econômico. Depois a gente está num outro ciclo que agora caiu, agora por conta de uma pandemia, agora por conta de um fato extraordinário, e a gente teve uma queda da economia. As economias, elas são cíclicas. E no tempo em que a economia está indo bem, a gente tende a gastar tudo e a não guardar provisão para tempos difíceis. E o José, ele nos ensina que nesses 7 anos de grande abundância, até parecido com os nossos dos anos 2000, né, até 2010, aproximadamente aí, a gente tem um período parecido. Então, mas naquele momento em que a gente se tornou mais rico, o país como um todo se tornou mais rico, a gente consumiu tudo, tendeu a consumir tudo e não guardar. E aí vem o tempo da dificuldade e a gente se angustia. Então fica o aprendizado de José, da gente não se acomodar no tempo das vacas gordas. E aí vem os tempos das vacas magras. No tempo das vacas magras, a gente pode aí ir para o outro lado, né? A gente pode se deprimir e se sentir desalentado. Eu não sei se vocês acompanham o levantamento, são os dados do CAGED, né, que é da Procura de Emprego. Ele tem uma classe lá que às vezes eu brinco com esse termo, que assim, são os desalentados. Você tem os empregados, os desempregados e tem os desalentados. Os desalentados são aqueles que nem procuram mais emprego. Ele perdeu as esperanças. Então, no tempo das vacas magras, pode ocorrer da gente ficar desalentado. Mas não foi assim com José. José não simplesmente, agora eu tenho celeiros cheios, estão aqui abarrotados, e eu vou apenas administrar a distribuição desses cereais que eu colhi, dessa grande fortuna que eu recolhi durante os 7 anos de riqueza. Não.
José não se limitou a fazer isso. José, nesse período, no período da escassez, José ainda assim trabalhou e enriqueceu ainda mais a Faraó. Não vou entrar no mérito aqui se foi justo ou injusto, mas o fato é que ele trabalhou e enriqueceu, mais uma vez, a sabedoria dele. E ele enriqueceu ao patrão dele, não a si mesmo. Então, José, ele, no primeiro ano de escassez, José vendeu os cereais que tinha recolhido e ele vendeu por dinheiro. E naquele primeiro ano, os povos vizinhos, além do Egito, foi tanta comida, tanto recurso que José conseguiu juntar, que ele supriu não só a necessidade do Egito, também os povos vizinhos. E os povos vizinhos iam até o Egito e falavam com José e comprava com dinheiro, no primeiro ano. No primeiro ano, os povos iam lá e compravam, a gente precisa de mantimento, de comida. José ia lá e vendeu. E naquele primeiro ano, e só a gente lembrando um pouco, hoje a gente consegue ter safras, até 2 safras por ano, né? Às vezes até 3, né? São 2 safras e a safrinha, né? Quem gosta de Globo Rural aí também vai lembrar, tem a história da safrinha ainda. Então são 2 safras grandes e uma safrinha, aqui no Brasil, pelo menos. No Egito, não. No Egito era o sistema regular, natural, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, então a safra era anual. Então as pessoas iam até lá comprar mantimentos para 1 ano. Era 1 ano de mantimento. E nesse primeiro ano, que faltou comida, o pessoal foi lá e comprou, e entregou todo o dinheiro que eles tinham. A reserva, não. A maioria das pessoas não tinham grandes reservas, então o dinheiro que eles tinham, eles foram lá e compraram, gastaram todo o dinheiro com mantimento para 1 ano. Mas veio o segundo ano. Os irmãos de José estavam aqui no primeiro ano. Só trazendo um pouco da história para vocês irem lembrando. Então, nesse primeiro ano, também foi o ano que os irmãos de José foram lá comprar mantimento, mandado por Jacó. E aí eles voltaram para casa, né? E veio o segundo ano. No segundo ano, os egípcios e os povos vizinhos não tinham mais dinheiro. Jacó tinha dinheiro. Olha só como o caráter que José trouxe veio de casa. José mandou os irmãos dele para casa com mantimentos, disse, traga o teu irmão mais novo. Estão lembrando da história? Tragam o seu irmão mais novo para eu saber se vocês estão falando a verdade mesmo. Os irmãos dele não tinham conhecido José, não tinham reconhecido. E José estava falando por meio de intérprete e estava certamente usando vestimentas egípcias e barbeado. E os irmãos não reconheceram. Talvez porque não falou a voz, língua, roupas, mas o fato é que não reconheceram. E voltaram para casa, e quando chegaram em casa, perceberam que José tinha devolvido o pagamento pela comida que eles tinham levado. E aí, no segundo ano, contaram ao pai que José pediu, me traga esse seu irmão mais novo que vocês dizem que existe, para eu saber que vocês estão falando a verdade e vocês não são espião na minha terra. E aí, quando foi o segundo ano que acabou o mantimento, eles contaram para o pai, o homem lá do Egito, o governador do Egito, disse que a gente tinha que levar o nosso irmão mais novo. E Jacó, não, já perdi o meu filho José, vou perder agora Benjamim? Não, vocês não vão levar, não. Mas aí o mantimento de 1 ano acabou e Jacó foi convencido pelos filhos de ir lá comprar mais comida. E o que Jacó fez? Olha, ele devolveu o dinheiro para vocês. Isso está errado. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Vocês vão levar o dinheiro que levaram ano passado e vão levar o montante para comprar comida para esse ano. Jacó era um homem sábio. Ele tinha reserva. A gente chama hoje de reserva de emergência, né? Jacó tinha reserva de emergência para mais de 1 ano, pelo menos 2, né? Certamente, pelo menos 2, a gente vê que Jacó tinha reserva. Então, Jacó manda de novo os filhos até o Egito comprar comida, levando o dinheiro do primeiro ano e levando o dinheiro do segundo ano e ainda levando alguns presentes, porque se vai que o cara está com raiva. Então, Jacó era providente. Jacó também tinha reserva de emergência. E o José também aprendeu isso do pai dele, Jacó. E aí, chegando o segundo ano, os irmãos de José, aí desenrolam a partir da história, que não é o foco agora, foram comprar alimentos. Mas o povo, que não era providente como Jacó,
não tinham a sabedoria de guardar dinheiro para mais de um ano. Eles não tinham mais dinheiro e pediram a José: Senhor, nós não temos mais dinheiro para comprar. Por acaso vai deixar que a gente morra? Não faça isso com a gente. Compre, fique com os nossos rebanhos e nos dê alimento no lugar dos nossos rebanhos. Então José, no segundo ano, a pedido do próprio povo, ele trocou os alimentos pelos rebanhos do Egito. Então José, no segundo ano, ele já tinha todo o dinheiro do Egito e agora já tinha também os rebanhos do Egito. No segundo ano. E aí passou-se o segundo ano e veio o terceiro ano. No terceiro ano, o povo já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais rebanho. E aí foram suplicar a José: Meu senhor, não temos mais dinheiro nem rebanho, tudo já é teu. Mas de que nos adianta ter terra se a gente não tem o que comer? Fica com essa terra e nos dá o que comer. E José, ok, façamos assim então. E José negociou as terras do Egito e comprou toda a terra do Egito para Faraó. O Faraó já era um homem rico, mas agora ele era muito mais rico. O Faraó agora já tinha o dinheiro, que naquela época era em metais ou pedras preciosas, já tinha os rebanhos do Egito e agora tinha toda a terra do Egito. E veio o quarto ano. E agora? O que eles poderiam negociar? Eles não tinham mais dinheiro, não tinham rebanho, não tinham a terra. O que eles propuseram agora a José? Meu senhor, não nos deixa morrer de fome. Seremos teu escravo, mas não nos deixa morrer de fome. E aí todo o povo se tornou escravo da casa de Faraó. E José estabeleceu o seguinte: vou dar semente a vocês, vou dar o que comer, e vou dar semente para que vocês plantem. E de tudo que vocês plantarem, vocês vão tirar 20% e este será por imposto ao Faraó. E do que sobrar, vocês vão comer e tirar a semente para os anos seguintes. Então, José, e assim foi estabelecido na terra do Egito essa servidão do povo. A gente tem um pouco aqui que dá uma reanalisada do que era a escravidão. A escravidão, quando a gente vê na Bíblia, muitas vezes ele é muito mais uma questão de servidão do que como a escravidão que a gente conheceu do século XVIII, século XIX. Ela era um pouco diferente, embora, sim, os senhores dos escravos eram senhores dos escravos e negociavam, mas não era uma escravidão como a gente vê nos livros desse século XVII, XVIII, XIX. Bom, mas voltando, o povo se tornou escravo e pagava 20% do que produzia e dos 80% tiravam o que comer e guardavam semente para o ano seguinte. Então, José, ele não era acomodado. José trabalhou muito no tempo das vacas magras, organizando, administrando, instituindo administradores regionais, construindo celeiros, acumulando as riquezas, e depois, quando veio o tempo das vacas magras, ele continuou trabalhando. Ele não era acomodado, não era preguiçoso. Como diz o sábio Salomão, vai ter com as formigas, ô preguiçoso. O José era assim, ele não era preguiçoso, não era acomodado. Outra característica de José: ele não perdia o foco do seu objetivo. Às vezes a gente está no trabalho, está até bem, e a gente desvia as nossas atenções, ou do nosso negócio, a gente foca no que as pessoas estão olhando e estão falando da gente, ou dizendo do nosso negócio: isso não vai dar certo, você está investindo dinheiro aí e vai perder esse dinheiro. Ou então, no trabalho, o mimimi, né? O mimimi, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo, e você fica muito incomodado com o que as pessoas pensam sobre você. Mas José, ele não se atentava muito
não se atentava muito, ele não se atentava a isso aí. Onde é que a gente consegue perceber isso? A gente vê isso, passa até bem sutil, mas quando José pede para que organizem uma mesa para os irmãos dele, e aí ele iria se revelar ainda aos irmãos, mas pediu para que os egípcios preparassem a mesa, a ceia para os irmãos. E também na passagem que eu já até relatei a vocês aqui, quando José traçou aquela estratégia. O fato dos egípcios não adorarem o carneiro como um animal sagrado, eles abominavam aqueles que comiam o carneiro e não se assentavam. Essa é o consenso maior entre os comentaristas bíblicos. Poderia ser também uma questão de casta. Eu sou egípcio, eu não me misturo com outros povos. Existe também essa possibilidade, mas a mais aceita é de que era realmente uma questão religiosa. Então, assim, José, ele era um estrangeiro, e os egípcios sabiam que ele era estrangeiro, e a gente vê nessa passagem da refeição de que os egípcios não se sentavam à mesa com ele, de tamanho era a abominação para os egípcios saber que aquela pessoa come o carneiro, o animal sagrado. Eles não... os pastores tinham que ficar distante deles, porque era uma abominação aqueles que cuidavam de rebanhos. E imagino que José era olhado atravessado. Esse estrangeiro está aqui, agora é nosso governador, ele que manda em mim. Esse cara aí, essezinho, é mais ou menos esses termos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, mas José, ele não se abalava com isso. José tinha um foco, ele sabia o que tinha que fazer, sabia que o Senhor estava no controle, ele sabia que o trabalho dele tinha que ser executado com excelência, porque os planos do Senhor iriam se revelar no trabalho dele. O projeto de Deus iria ser manifesto por meio daquele trabalho que ele estava executando. Este é outro aprendizado que eu trago e aprendi também com José. Eu tenho que focar no meu trabalho, fazê-lo com excelência, independente do que as pessoas estão olhando atravessado para mim. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar conselhos. Buscar conselhos é também uma recomendação bíblica. A gente deve buscar conselhos, mas conselhos de pessoas que são sábias e tementes a Deus, de preferência. Outras pessoas que não são tementes a Deus, mas também são sábios, assim, secularmente falando, podem nos orientar. Mas pessoas que apenas nos colocam para baixo, fazem críticas destrutivas, estas pessoas devem ser deixadas de lado. Elas falam, elas ignoram, elas torcem o nariz para você, viram o rosto e você segue no seu objetivo. Então, este é outro aprendizado que José nos traz. E, por último, trago uma característica que é extremamente importante, que é a generosidade. Então, José era um homem muito generoso. Também construção do caráter, que ele aprendeu dos seus antepassados. Lá em Provérbios 21:4, quem quiser abrir, e depois a gente lê lá em Atos. Lá em Provérbios 21:4, diz assim: uns dão com generosidade, e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. E lá em Atos, na parte final de Atos 20:35, tem a ênfase desse nosso estudo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer aos necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Então nós devemos ser imitadores do nosso Pai. Nós devemos ser generosos. O Senhor disse assim: dai
e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com o peso com que medis, vocês serão medidos. São palavras que são explícitas hoje para a gente, na palavra do Senhor. É como eu disse, a palavra do Senhor, ela está repleta de ensinamentos na área de finanças. A gente não vai conseguir esgotar aqui hoje. Mas, como a gente está na história de José, eu queria ler um pouquinho para vocês de como José foi generoso. Relembrar aqui um pouco. Então, primeiro, José foi generoso nas suas ações. Os seus irmãos haviam colocado José no poço, tirado depois do poço e vendido aos escravos. Eles planejaram inicialmente matar. Eles iam matar José. E aí, Judá falou assim, não vamos matar o rapaz, não. Vamos vender. Vem o mercador ali, a gente vende aquele mercador de escravos. E José sofreu, como a gente diz, o pão que o diabo amassou. Mas ainda assim, José foi generoso e perdoou os irmãos. Vocês, na verdade, diz lá em Gênesis 50:20, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserva a vida de muita gente. Muita gente. Então, Deus é aquele que pega a maldição e torna em bênção. E essa é o primeiro ponto de grande generosidade que eu separei para a gente observar da vida de José, como exemplo para as nossas. O outro ponto de generosidade é quando José, quando os irmãos dele vieram comprar os alimentos, José diz, pega o dinheiro que eles aí e coloca no saco de cada um. Eram 10 irmãos, né? José é o 11º, eram 10 irmãos, eu imagino que cada um entrava para comprar lá nos celeiros, um por vez, e cada um fazia o seu pagamento. José diz, pega o dinheiro que cada um pagou e coloca nos sacos que eles vão levar de volta. Coloca o dinheiro de volta. José foi muito generoso. A Bíblia, é importante só um detalhe aqui, a Bíblia não deixa claro se José restituiu o dinheiro a Faraó ou se José tinha autoridade. Penso eu que José tinha autoridade para fazer aquilo ali. Então, a gente tem que ter cuidado para não... Tem um ditado que diz assim, não atirar com a pólvora dos outros, né? Então, José não atirou com a pólvora dos outros. A gente não é muito cuidadoso, eu falo a gente como nação mesmo, como povo brasileiro. Por exemplo, eu estou no meu trabalho e eu acho que não tem problema nenhum pegar algumas folhinhas de papel ou pegar a canetinha que o meu patrão comprou. Ou, às vezes, até coisas maiores eu acho que não tem problema. Mas tem problema. Aquilo não é nosso, aquilo foi comprado pelos nossos patrões para que a gente executasse os nossos trabalhos. Então, a única ressalva que eu faço nessa ação de José é que, assim, José fez o que fez porque tinha autoridade para fazer aquilo ali. A outra grande generosidade de José, que até a gente já comentou um pouquinho e vou enfocar aqui mais. O local que José escolheu para que os seus pais, para que o seu pai e irmãos vivessem. Era um local ótimo, um local excelente e distante dos olhos dos egípcios. Então, toda aquela estratégia de José também nos revela, daquela estratégia de José, para que o povo ficasse numa terra distante de onde estavam os egípcios, num local onde eles iam poder cuidar de seus rebanhos e multiplicar-se, era um local escolhido a dedo, né? Como a gente diz, foi escolhido a dedo, com cuidado, com generosidade de José. José poderia ser um cara rancoroso, mas José não era rancoroso. José era um homem generoso, que acolhia a todos e em especial aos que são da casa dele. Assim como a gente vê também lá com Paulo, que Paulo incentivava em suas cartas que os cristãos
auxiliassem os cristãos que estavam bem financeiramente, auxiliassem aqueles que andavam mal financeiramente, que mandassem socorro. Ele fazia coletas de dinheiro com propósitos específicos, incentivava os cristãos a serem caridosos. Então, a caridade é uma característica de Deus que a gente tem que buscar em nossas vidas. Até ouvindo uma outra pregação, até se coloca assim, o desejo de ofertar vai te motivar a trabalhar, vai te motivar a ganhar dinheiro, que vai te motivar a ofertar mais, que vai te motivar a um ciclo virtuoso. Então, a caridade é uma característica que a gente deve buscar com esmero. Bom, por fim, só revisando as características que a gente deve buscar. A gente tem que ter a consciência de que Deus está no controle, ter zelo e temor para com Deus, executar as tarefas com excelência, planejar o futuro e traçar estratégias, poupar com regularidade, não ser acomodado, manter o foco no objetivo e ser generoso. É isso.